Fala galera, beleza? Investidor Monge aqui e hoje vamos falar sobre volatilidade. Vamos falar sobre a volatilidade histórica e mostrar como ela é uma medida importante para suas tomadas de decisões, tá bom? E como identificar quando ela está alta ou baixa. Então eu espero que você saia daqui entendendo bem o que é a volatilidade histórica, tá bom? Então vamos lá, vamos entender a volatilidade, mais especificamente a histórica. Existe a implícita também. Vamos falar um pouquinho dela, mas nós vamos nos ater à histórica. Volatilidade histórica é aquela que representa uma variação do passado. Ela é uma medição real porque ela é calculada com base em acontecimentos passados. E ela possui individualidade para cada tipo de ativo, ou seja, cada tipo de ativo tem uma variação diferente. Se você pegar ações da Ambev, por exemplo, ela tem uma volatilidade baixa. Da Itaúsa também possui volatilidade baixa, ou seja, as ações variam pouco no decorrer do tempo. Mas se você pegar ações da Magazine Luiza, da Via Varejo e outras ações tipo IRBR, elas têm uma volatilidade muito alta, ou seja, elas variam muito um certo período de tempo, tá ok? A volatilidade implícita, ela tenta prever a volatilidade futura, utilizando alguns modelos matemáticos de precificação de contratos futuros através de Black-Scholes e outros modelos matemáticos também, e tenta prever como será a volatilidade deste ativo no futuro. Nós não nos ateremos a esse tipo de volatilidade nessa explicação, tá bom? Então, o que é volatilidade? É basicamente algo que varia. No caso de ações, é o valor da cotação, mas se a gente pegar outra variável, por exemplo, temperatura. Se a temperatura varia em determinado tempo, ela tem uma certa volatilidade. Ou seja, volatilidade é variação. Simplesmente assim, é uma variável que varia de um ponto a outro, varia de 0 para 1, de 2 para 5, de 5,5 para 6, enfim, qualquer tipo de variação e qualquer tipo de variável. Se ela está variando no decorrer do tempo, então isto é volatilidade. E cada ativo possui uma variação normal para eles. Ou seja, como eu falei antes, existem ações que possuem volatilidades maiores do que outras, pela sua característica. Sendo assim, como a gente pode identificar se uma volatilidade ela está baixa ou alta? Sendo que cada ativo tem a sua característica. Como eu vou saber se as ações do Banco do Brasil, ou do Itaú, ou da Magazine Luiza estão com volatilidades altas ou baixas? A gente precisa de algumas ferramentas para isso. Uma delas é o IV Rank. O IV Rank mede em uma escala de 0 a 100%. Qual que é o nível da volatilidade naquele momento. Esta área em verde aqui é a volatilidade histórica. E o IV Rank é a medida em percentual desta volatilidade. Ou seja, nesse período de tempo todo aqui, esta volatilidade está em 60% do seu nível. Ou seja, ela está um pouco acima ali da metade da variação dela. Ela está numa volatilidade alta. Nesse ponto aqui, que estava muito abaixo da sua volatilidade histórica, o IV Rank mostra que este nível de volatilidade histórica está a cerca de aproximadamente 5%, 6% da sua variação histórica, ou seja, nos mostra que é uma volatilidade baixa neste momento. Este é um indicador IV Rank bem interessante, tá bom? É uma medida em percentual de todo o histórico da volatilidade deste ativo. Outra forma de medir se ela está alta ou baixa é através dos percentis. Percentis, não muito diferente do IV Rank, ele informa se no histórico de volatilidade deste ativo, desta ação, no caso aqui Banco do Brasil, está alto ou baixo, está perto dos seus limites máximo ou mínimo no decorrer de toda a sua história. Então neste ponto aqui, eu tirei esse gráfico aqui hoje, nos mostra que a volatilidade de Banco do Brasil está bem perto do seu 20%, do seu percentil de 20%, ou seja, está numa volatilidade baixa para a sua história. Se ele estivesse aqui em 80% ultrapassado, igual neste ponto aqui, nos mostra que a volatilidade está muito alta, está além dos seus limites históricos. Então, pela característica de Banco do Brasil, neste ponto aqui, ultrapassou em muito o seu percentil de 80%, nos informa que este ativo está com a volatilidade muito alta. Vou mostrar um exemplo aqui de como a volatilidade funciona, mas com uma situação diferente do mercado. Vamos pegar um exemplo do que acontece com a volatilidade no caso de cair uma bomba. Para exemplificar, vamos pegar um exemplo que ocorreu no passado, muito triste, lamentável, mas ele serve para a explicação de como a volatilidade funciona em momentos de caos, tá bom? Vocês vão entender muito bem o porquê deste exemplo aqui.
Essa é a cidade de Hiroshima antes da bomba. A cidade continua funcionando normalmente, ou seja, tendo seus pequenos probleminhas ali, as suas variações, ou seja, a cidade ela tem uma volatilidade normal. Ela está seguindo a sua volatilidade normal dentro dos seus parâmetros, ok? Então guarde essa informação, ela é muito importante. A cidade está funcionando, tem um acidente de carro aqui, tem um vazamento de água, tem um vazamento de gás, tem um assalto, tem outra coisa acontecendo. São volatilidades normais dentro dos parâmetros da cidade, tá bom? E o que ocorreu? Ocorreu o ataque com a bomba nuclear. A bomba nuclear representa o caos, é a alta volatilidade, uma altíssima volatilidade. E para se causar esta alteração tão grande, necessita-se de uma alta energia. Isso causou um caos. O caos é variação de eventos, grande quantidade de eventos ocorrendo em um curto espaço de tempo. Isto é o caos. Mas para o caos se manter é necessário o desprendimento de energia constante ou até mesmo o seu aumento. Então seria necessário mais bombas, vamos dizer assim, em sequência para que se mantivesse o caos. Mas é insustentável isso. Um momento isso vai abaixar, entende? Aqui é Hiroshima depois da bomba, ou seja, devastou a cidade, né? Ocorreu uma devastação de vidas, de prédios, enfim, muita coisa ruim aconteceu, mas chegou-se a uma estabilidade, ok? A bomba foi o caos, a grande liberação de energia, depois há um assentamento disso porque o caos não é sustentável, beleza? Guarde essa informação, tá bom? E onde existe a oportunidade no mercado financeiro com a variação da volatilidade, ou seja, no caos. Quando a gente enxerga uma alta volatilidade, muito acima do normal, dá uma olhada nesse gráfico aqui, que é o gráfico de Americanas e também um gráfico de Gafisa, que ocorreram grandes desprendimentos de energia. No caso da Gafisa foi um short squeeze, várias pessoas comprando e vendendo, aumentando suas posições, foi uma briga de controladores, uma alta energia colocada no papel que fez com que ele subisse e aumentasse muito a sua volatilidade. Só que ela é insustentável. Um momento ela vai cair, tá bom? Com Americanas mesma coisa. Foi descoberto o rombo de 20 bi, o CEO foi a público explicar o que aconteceu. A volatilidade explodiu porque foi uma grande energia jogada, foi como se fosse uma bomba caindo. Essa bomba caiu na Americanas, devastou tudo, vários eventos ocorrendo em curto espaço de tempo, fez com que a volatilidade fosse lá para cima, só que ela é insustentável. Um momento ela vai cair, tá bom? E onde a gente vai ganhar dinheiro? No pico da volatilidade. Porque no pico da volatilidade as opções estão caríssimas. Por quê? Estão caras porque há incerteza. Opções, se você lembrar bem, opções são contratos de seguro. Então se eu tenho um carro, por exemplo, numa cidade que é muito calma, que não tenha muito índice de assalto, o seguro é mais barato. Agora, se eu contratar um seguro numa cidade que é muito violenta, esse seguro vai ser muito mais caro. E no mercado é a mesma coisa, as opções são contratos de seguro. Se eu vendo um seguro no momento que a volatilidade está muito alta, ou seja, a possibilidade de ocorrer eventos é muito alta, é muito grande, não sabe se vai para cima ou se vai para baixo, ou seja, está no caos, está na explosão da bomba. Então os contratos são muito caros. E a gente tem estratégias para vender esses contratos. O objetivo é identificar a volatilidade alta, vender os contratos caro, e assim que a volatilidade descer, que é o que naturalmente ocorre, porque a volatilidade ela é insustentável, ela necessita de desprendimento de energia constante e cada vez maior para se manter, tá bom? Então isso é uma explicação da natureza de como a gente pode tirar proveito do mercado em casos de alta variação, tá bom? Então a gente usa estratégias de venda de volatilidade quando a volatilidade está muito alta. Então o ponto-chave é descobrir quando a volatilidade está muito além dos níveis normais e montar as estratégias que se beneficiam da volatilidade alta, e quando ela descer a gente se desfaz desses contratos com lucro. Essas aqui são algumas operações que eu executei com base em volatilidades muito acima do normal. Então, essa primeira aqui foi uma venda de Strangle, ela resultou 81,58% de ganho. Essa aqui é outra venda de Strangle que foi feita via varejo. A primeira foi em Suzano, tá? E essa aqui tá com 60% de lucro. Essa aqui foi em Gafisa, foram duas operações, uma com 91,58% e outra com 14,58%. Isso num espaço curto de tempo, tá? Coisa de 2 semanas aí, tá bom, pessoal? Então espero que tenham gostado aí um pouco dessa explicação sobre volatilidade e como identificá-las. Em outros vídeos eu vou mostrar algumas operações para
volatilidades altas e volatilidades baixas. Beleza? Um abraço.